Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a etapa sequenciar atividades do gerenciamento de cronograma do projeto. Sequenciar atividades é o processo que envolve a identificação e documentação dos relacionamentos lógicos entre as atividades do cronograma. O principal benefício desse processo é definir a sequência lógica do trabalho, a fim de obter o mais alto nível de eficiência em face de todas as restrições do projeto. Esse processo é realizado ao longo de todo o projeto. As entradas deste processo são o planejamento de gerenciamento de projeto, dividido em plano de gerenciamento de cronograma e linha de base de escopo, os documentos do projeto relacionados aos atributos, lista de atividades, registros de premissas e lista de marcos, aos fatores ambientais da empresa e aos ativos de processos organizacionais. As técnicas e ferramentas utilizadas nesse processo são o método do diagrama de precedência, integração e determinação de dependência, antecipações e esperas e sistema de informação de gerenciamento de projetos. E como saída temos o diagrama de rede do cronograma do projeto, as atualizações de documentos do projeto relacionadas aos atributos das atividades, lista de atividades, registros de premissas e listas de marcos. Nós vamos ver agora na sequência o detalhamento de cada uma dessas atividades expostas. O plano de gerenciamento do cronograma definirá o método usado e o nível de exatidão juntamente com os critérios requeridos para sequenciar as atividades. A estrutura analítica de projeto, as entregas, as restrições e premissas do projeto, documentadas na linha de base de escopo, são explicitamente consideradas durante esse processo de sequenciamento das atividades. Os atributos das atividades podem descrever uma sequência necessária de eventos ou de relacionamentos definidos, predecessores ou sucessores, bem como relacionamentos de antecipação e espera, e também os relacionamentos lógicos entre as atividades. A lista de atividades, ela contém todas as atividades do cronograma necessárias no projeto, que deverão ser sequenciadas. As dependências e outras restrições nessas atividades podem influenciar o sequenciamento das atividades. As premissas e restrições registradas no registro de premissas podem influenciar a forma de sequenciamento das atividades, o relacionamento entre elas e, se a necessidade de antecipação e espera, pode dar origem a riscos individuais de projetos capazes de afetar o cronograma do projeto. A lista de marcos pode conter datas agendadas para marcos específicos que podem influenciar a maneira como as atividades são sequenciadas. Os fatores ambientais da empresa considerados nesse processo são os padrões governamentais ou dos setores econômicos, os sistemas de informações de gerenciamento de projetos, ferramentas de cronograma que serão utilizadas e sistemas de autorização de trabalho da organização. Os ativos de processos organizacionais considerados são o plano de portfólio programa e dependências e relacionamentos do projeto, as políticas, procedimentos e diretrizes existentes relacionadas ao planejamento formal e informal de atividades, tais como a metodologia de elaboração de cronograma considerada no desenvolvimento de relacionamentos lógicos. Os modelos podem ser utilizados para acelerar a preparação de rede para as atividades do projeto. As informações dos atributos de atividade relacionadas presentes nos modelos também podem conter outras informações descritivas úteis para o sequenciamento das atividades. E o repositório de lições aprendidas contém informações históricas que podem ajudar a otimizar o processo de sequenciamento. Em relação às ferramentas e técnicas, o método diagrama de precedência, ele usa retângulos para representar as atividades do projeto, as setas elas vão indicar as precedências, é usada pela maioria dos softwares de gerenciamento de projetos. Neste método, uma atividade predecessora é uma atividade que logicamente vem antes de uma atividade dependente em um cronograma.
Uma atividade sucessora é uma atividade dependente que logicamente vem depois de outra atividade em um cronograma. Aqui podemos observar um diagrama de precedência, onde nós temos aqui o início, representado por esse primeiro retângulo, o final, representado por esse último retângulo, e diversos outros retângulos com letras representando as atividades do projeto. E as setas indicam as precedências e antecedências entre as atividades e a relação lógica entre as mesmas. Esse método de diagrama de precedência ele inclui 4 tipos de dependências ou relacionamentos lógicos. O primeiro deles é o término para o início. Este é um tipo de relacionamento lógico em que uma atividade sucessora ela não pode começar até que uma atividade predecessora tenha terminado. Então, para uma atividade sucessora começar, a antecessora ela deve ter sido terminada. Por exemplo, a instalação do sistema operacional em um PC, que é uma atividade sucessora, não pode começar até que o hardware do PC seja montado, que seria uma atividade antecessora. Um outro tipo de relacionamento é término para término, que significa que um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode terminar até que a atividade predecessora tenha terminado. Por exemplo, a redação de um documento, que é uma atividade predecessora, deve ser terminada antes que o documento seja editado, que é a atividade sucessora. Início para início é um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode ser iniciada até que a atividade predecessora tenha sido iniciada. Por exemplo, o nivelamento do concreto é uma atividade sucessora, que não pode se iniciar até que a colocação da fundação, que é a atividade predecessora, seja iniciada. E o quarto relacionamento seria início para término, que é um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode ser terminada até que a atividade predecessora tenha sido iniciada. Por exemplo, um novo sistema de contas a pagar, que é a atividade sucessora, tem que começar antes que o velho sistema de contas, que é a atividade predecessora, possa ser desativado. No método de diagrama de precedência, o término para início é o tipo de relação de precedência mais comumente usado. O relacionamento início para término raramente é usado, mas foi incluído aqui para apresentar uma lista completa dos tipos de relacionamento do método de diagrama de precedência. Duas atividades podem ter 2 relacionamentos lógicos ao mesmo tempo. Vários relacionamentos entre as mesmas atividades não são recomendáveis. Assim, uma decisão tem que ser tomada para se escolher o relacionamento de mais alto impacto. Ciclos fechados tampouco são recomendados em relacionamentos lógicos. E aqui vocês podem observar um diagrama de precedência com as atividades, aqui, né, as atividades A e B. Então, aqui, ó, nesse primeiro momento, quando a gente tem essa setinha de A para B, né, marcada aqui no A, a gente, isso identifica término para início. Então, primeiro, a atividade A ela precisa ter sido concluída para que se inicie a atividade B. Aqui podemos ver um relacionamento de início para início. Aqui do outro lado, de término para início, né, da atividade A, término para término, para a atividade B. E, por último, início para término com a atividade A e a atividade B.